Só a gente vai falar sobre os estágios da despesa, ok? Teoria relativa ao estágio da despesa, semana 8, dia 7. Então, os estágios da despesa, segundo a legislação, é o que? Empenho, liquidação e pagamento. Sempre necessariamente nessa ordem. E obrigatoriamente toda despesa deve ter prévio empenho. Toda despesa deve ter prévio empenho. Então o empenho é obrigatório, certo? O que é um empenho? É uma autorização do ordenador de despesa, autorização de gastos, ok? Então aqui empenho sempre obrigatório. Empenho sempre obrigatório. O que é facultativo? Facultado mas de acordo com a legislação vigente, não é qualquer situação. Facultado que a emissão da nota, veja que é uma nota de empenho. Então é um documento que é utilizado aí para o fornecedor, que eu pego lá o meu crédito disponível no CIAF, lá vamos supor que seja aqui os créditos disponíveis no CIAF, crédito disponível. Então eu vou pegar uma nota de empenho que vai ter lá o fornecedor, os dados relativos aí à contratação, foi licitação, qual tipo de licitação, número da licitação do edital, pregão, se foi pregão eletrônico, modalidade ou qual convite, concorrência, etc. Vai ter o objeto que eu estou adquirindo, que é pode ser um serviço, prestação de serviço ou uma compra do material. Tem o quantitativo que vai ser entregue, tem o valor como se fosse uma fatura, ok? Então o empenho é como se fosse uma fatura. Então ele vem aqui e pega parte do crédito. Vamos supor que esse crédito aqui seja, essa nota de empenho seja de 100 mil reais. Então esse aqui tinha 1 milhão de reais. Agora o que acontece? Eu já aloquei 100 mil, agora o meu crédito disponível que vai estar constando na minha tela é de quanto? 900 mil, ok? Então ele vai fazendo esse controle orçamentário de forma que você não gaste mais do que o necessário. Então por isso que, veja, eu vou lá na frente, vou matar um dos artigos, aqui ó, artigo 59. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. Então o empenho ele não pode exceder o que eu tenho de crédito disponível. Então por isso que essa nota de empenho ela faz o que? Faz esse controle. Também pode fazer esse controle, ok? Então vai baixando o meu crédito disponível a cada nota de empenho que eu vou realizando. Ok? Então empenho, vamos pegar a definição dele, artigo 58. Ele aqui, ó, o empenho é o que? É o ato emanado por quem? Pela autoridade competente. Ato emanado pelo ordenador, não é por qualquer pessoa. A autoridade competente vai ser um ordenador de despesas. Somente ele pode autorizar a despesa. Então é um ato administrativo que autoriza a despesa, ok? E aqui, veja, aqui você tem que tomar cuidado que a definição do artigo
você tem que tomar cuidado, porque se cair a literalidade, você marca que está correto. Que cria para o Estado obrigação de pagamento. Cria para o Estado obrigação de pagamento. Vou trazer aqui para nós salvarmos essa definição que cai em prova. Isso daqui é uma obrigação condicionada. Perfeito? Então, cria para o Estado obrigação condicionada de pagamento. Condicionada a quê? Primeiro, condicionada a manutenção, ou seja, a permanência da nota de empenho. Em outras palavras, não pode. Então, a condição não pode ser anulada. Vamos colocar não deve, tá? Mas não deve no sentido de continuar com a obrigação, não no sentido de ser proibido a anulação, perfeito? Tome cuidado com isso. Então, primeiro, eu tenho que ter a nota de empenho, essa é a ideia. Então, tenho a nota de empenho e depois o serviço / material foi prestado ou entregue. Ok? Então, o que aconteceu aqui? Tem uma nota de empenho, depois o fornecedor atendeu aos requisitos que foi pelo qual foi contratado, ok? Então ele executou o objeto, perfeito? Então executou o objeto. Então cria por Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Este é o implemento de condição, ok? Este é o implemento de condição. Condição que a nota de empenho não seja anulada e que o material ou serviço lhe seja entregue. Aí criou para o Estado essa obrigação de pagamento. Por quê? Eu posso emitir uma nota de empenho ao fornecedor e o fornecedor some, não executa o serviço, não entrega o material. Se não executou o serviço, não entregou o material, eu criei uma obrigação para o Estado? Não. Então ela está o quê? Pendente de implemento de condição. Só que vai ter alguns casos que pendente ou não. Esse pendente ou não cai em prova. Ele diz que o empenho ele cria por Estado obrigação de pagamento independente de implemento de condição. Não, independente não, pendente ou não é independente. Se é pendente ou não não, é complicado, não é? Vira mais um raciocínio lógico. Então, se eu criei para o Estado uma obrigação de pagamento independente de implemento de condição, vai estar correto, porque se é pendente ou não implemento de condição, o examinador ele já marcou essa questão independente de implemento de condição como errada, mas já existiu vários recursos, então ele não entra mais na seara. O que ele faz agora? Pô, ele faz assim, ó, ele faz ou ele só coloca isto, ou ele só coloca isso aqui, certo? Aí ele não vai estar correto, certo? Porque ele pode estar pendente ou não de implemento de condição, e ainda assim vai ser um empenho que vai criar uma obrigação de pagamento. Então, por que eu estou enfatizando muito? Não sei se você pegou o que eu quero passar. O que eu quero passar é o seguinte situação, que isto é o que? Uma autorização de realizar despesa e, em regra, vai criar a obrigação de pagamento. Qual é a condição? Que continue a nota de empenho a existir e que o fornecedor entregue o material, perfeito? Mas nós, com a lei de responsabilidade, isso que cai na segunda lei 4.320, na LRF, você tem que tomar cuidado com isso, você tem que cuidar com isso também. A LRF diz que cria para o Estado obrigação de pagamento
ou de desembolso financeiro quando da liquidação. Então não entendi, peraí. Quando cai a literalidade do artigo 58 da 4.320, diz que o empenho é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição, você vai marcar que está correto, porque é a literalidade. Mas quando ele for mais específico e falar sobre o desembolso financeiro, ocorre na liquidação, você vai marcar que sim, certamente. Por quê? Veja, aqui nós temos a primeira fase, então é a fase do empenho. Depois nós vamos ter a fase da liquidação. Nessa fase da liquidação vai ocorrer o que? Vai ser verificado aqui, ó, a liquidação vai ser verificado, então, direito adquirido pelo credor, certo? Então, tendo por base títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. O que significa isso? Significa que teve a nota de empenho, teve o que? O serviço prestado ou o material entregue. Teve o serviço prestado ou material entregue. Se teve o serviço prestado ou material entregue, agora ele quer o que? Ele quer o pagamento, certo? Então agora eu tenho que verificar esses dados se eles estão corretos para que depois ocorra o pagamento. Na verificação desses dados está tudo ok, essa fase é a fase da liquidação da despesa. Fase da liquidação da despesa, ok? Então a fase da liquidação da despesa, eu vou verificar se o que, ó, a origem e o objeto que deve se pagar. Então vou verificar se o objeto está sendo executado, que foi executado, está de acordo com o que foi contratado, a importância exata, se está de acordo com a nota fiscal apresentada, a quem deve pagar a importância, se é o fornecedor, para extinguir então a obrigação. Então verifico se o fornecedor que me entregou a nota fiscal é o mesmo da nota de empenho. Que mais? Vou verificar ainda alguns documentos aqui, que vou verificar se ele está de acordo com o que foi contratado, certo? Por meio do contrato, ajuste o acordo. Vou verificar a minha nota de empenho, se a nota de empenho ela está, os quantitativos estão batendo, se os valores estão batendo, se o fornecedor é o mesmo. Comprovante de entrega do material, então aí eu vou ter que ter o que? Um ateste de fiscal, por exemplo. Então fiscal, aí você remete lá, porque nós estudamos lá no artigo 73 da Lei 8666, que vai falar dos atestes definitivo e provisório. Então o fiscal vai ter que colocar um ateste que ele recebeu esse material, certo? Recebeu o material de acordo com o que foi contratado. Essa então foi a fase da liquidação, ok? Sempre tem a liquidação antes do pagamento, ok? Pode ocorrer concomitante, mas obrigatoriamente deve ter a liquidação. Então verifico a liquidação aqui, que é o que? Direito. Então eu vejo o direito líquido e certo do credor. Então verifico isso com base documental. Então faço uma conferência para depois ir para qual fase? A fase do pagamento. Então veja que o examinador às vezes ele tenta confundir que a liquidação ela ocorre depois do pagamento. Paguei e liquidei a fatura. Não, isso daí é o jargão popular. Então primeiro vai ter a fase do empenho, que é a primeira fase. Depois a segunda fase obrigatória, que é a liquidação. E por fim vai ter o pagamento.
perfeito? Nessa ordem aí, ok? Então, pela legislação, eu tenho o que? Empenho, liquidação e pagamento. Por que eu disse pela legislação? Porque pela doutrina, as fases dos estágios da despesa, ou as fases da despesa, vai ser o que? Fixação, empenho, liquidação e pagamento. Então eles trazem essa fase aqui com um adendo, algo a mais. Isto nada mais, nada menos é do que quem? Do que a doutrina, perfeito? A doutrina traz isso, não está previsto na legislação de forma expressa, está inferido aí no artigo 65, parágrafo 8º lá, que é o princípio da exclusividade, que ele fala lá que não trará, a LOA não trará, não disporá sobre matéria estranha a previsão da receita e fixação da despesa. É daqui que eles tiram essa fase, que seria a fase do que? Do planejamento, perfeito? Planejamento. Pronto, é só isso. Então veja, em outras palavras, que o Valdecir Pascoal vai falar sobre o empenho ao ato oficialmente é uma reserva, destaca um determinado montante de uma dotação orçamentária para fazer frente a uma despesa específica. Então ele fala assim, ainda vai esclarecer que, contudo, a expressão cria para o Estado obrigação de pagamento não pode ser interpretada no sentido de que, havendo empenho, em qualquer hipótese, o Estado haverá de pagar a importância devida. Com efeito, a expressão deve ser entendida como uma garantia que o credor tem de, em cumprindo, olha a condição, os termos do pacto firmado com a administração, receber aquela importância. Então, qual a condição? Cumprir os termos do pacto firmado, para que seja reservada para ele aí, então seja pago. Então assim, mesmo diante de uma despesa empenhada, se o credor não cumprir com a contraprestação devida, de certo não haverá qualquer obrigação de pagamento pelo Estado. Para dirimir qualquer dúvida, os termos do artigo 62 da referida lei estabelece que o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após a sua regular liquidação, perfeito? Então é isso que ele trouxe aí como ensinamento, ao que nós já havíamos falado, perfeito? Então tome cuidado com esse artigo aí. É vedada, veja, que é sempre obrigatória a realização do que? Do prévio empenho. Sempre deve ocorrer o prévio empenho. Então o empenho é o que? Obrigatório, perfeito? Não esquece isso. O examinador adora falar que ele é facultativo. Então é vedada a realização de despesas sem prévio empenho. Se ela é vedada, então ela é sempre o que? O prévio empenho é obrigatório. Em casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão de quem dá nota de empenho. E o examinador adora colocar esse parágrafo dizendo assim, em casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão de empenho. Mentira, nota de empenho. Por que nota de empenho? A nota de empenho eu identifico o fornecedor, certo? Da prestação do serviço. Então você, servidor público, você é um servidor que presta serviço público por Estado, então poderia ser feita uma nota de empenho? Poderia. Só que qual o problema? Quantos milhares de servidores nós temos? Nós temos muitos servidores, nós temos aí na administração pública federal, aí vamos supor, nós temos aproximadamente 700 mil servidores no Poder Executivo, mais 300 mil do Exército, perfeito? Então nós temos por baixo aí 1 milhão de servidores públicos por baixo. Então imagine se você fosse fazer uma nota de empenho individualizada para cada um. Morria, você ia receber o teu salário aí deste ano lá em 2050. Então nesses casos eu vou dispensar a emissão da nota de empenho, ok? Então aqui a liquidação nós já falamos. O artigo 62 vai falar sobre o pagamento. Então o pagamento, olha das despesas, olha qual a condição, só
será efetuado quando ordenado após a sua regular liquidação. Então, quando ordenado por quem? Pelo ordenador de despesa. O ordenador de despesa autoriza, e depois o que? Tiver o que? A regular liquidação. Então, passou pela fase do empenho, passou pela fase da liquidação e agora está entrando na fase do pagamento. Então, duas condições imprescindíveis para que ocorra o pagamento é o empenho, liquidação, e por fim aí vem o pagamento, autorizado pelo ordenador de despesa. Então, a ordem de pagamento pelo ordenador de despesa, então ele é um despacho exarado pela autoridade competente, o caso ordenador de despesa, determinando que a despesa seja paga. Então, tenho que ter essa autorização. Então, para o pagamento, eu preciso da autorização mais a liquidação. Então, tenho que ter a liquidação da despesa. Então, o pagamento da despesa será efetuado por tesouraria. Esse daqui cai em prova, mas ele está desatualizado, tá? Artigo 65. Por tesouraria ou pagadoria regularmente instituído por estabelecimentos bancários, credenciados em casos especiais por meio de adiantamento. Em estabelecimento que está dizendo que o que? O pagamento da despesa ela será efetuada por tesouraria ou pagadoria de quem? Do estabelecimento bancário. Ok? Então isso ocorre. Hoje nós temos uma tesouraria num órgão, por exemplo, no setor financeiro, que ele tramita uma ordem bancária para a instituição financeira a qual se incumbe de fazer a entrega do numerário do recurso na conta correspondente do fornecedor. Ok? Veja as etapas da despesa pública, segundo o manual de contabilidade aplicado ao setor público, que fala que a etapa do planejamento tem o que? A fixação, descentralização de crédito, programação orçamentária e financeira, processo licitatório, perfeito? Difícil cair questões relativas a essa, a não ser quando traz esta situação aqui, ok? E o estágio da execução despenca, empenho, liquidação e pagamento. Lembrar que esses são previstos na legislação. Que nós já falamos, o artigo 27 vai falar que as despesas relativas a contratos, convênios, acordos ou ajustes de vigências plurianual serão empenhadas em cada exercício financeiro pela parte nele a ser executada. O que está dizendo aqui? Se eu tenho lá uma obra, por exemplo, aqui, que ela seja de 3 anos, cada ano ela seja de 1 milhão aí, a execução de 1 milhão, certo? Então o que vai acontecer? Aqui no anos 1, 2 e 3, aqui eu vou fazer uma nota de empenho global no valor de 3 milhões? Sim ou não? Resposta não. Serão empenhadas em cada exercício financeiro pela parte que nela ser executada. Então aqui vou empenhar 1 milhão, aqui vou fazer uma nova nota de empenho quando chegar nesse exercício e utilizar mais 1 milhão, e por fim vou fazer mais uma nota de empenho na última parcela aqui no exercício correspondente. Por que eu faço isso? Porque pertencem ao exercício a despesas nele legalmente empenhada. Se eu colocasse tudo aqui nesse exercício aqui, eu deveria executar todas as parcelas aqui dentro em estrita observância ao princípio da anualidade, ok? Então seria isso, povo. Então agora vamos para as questões. Então você está subindo aí os seus degraus para chegar no seu objetivo. Muito bem, meus parabéns, e continue firme e forte aí, que você é cada vez mais próximo do seu sonho a ser realizado. Um abraço e fique com Deus.